Fala, enfermagem! Estamos começando mais um episódio do melhor podcast da enfermagem. E não é só mais um episódio, é o episódio de encerramento do ano. E eu sou Luísa Werneck. E eu sou Maria do Socorro, vice-presidente do Corém. Hoje, Luísa, a gente está encerrando uma terceira temporada. Você já imaginou o que é isso? O sucesso que a enfermagem fez para que o Enfermagem Pode, o podcast da enfermagem, chegasse até aqui? Maravilhoso! E é disso que a gente vai falar hoje. Vamos honrar todos aqueles profissionais de enfermagem, enfermeiros, técnicos e auxiliares que sentaram aqui conosco. Hoje a gente está até sentado assim diferente, né? Hoje nossos convidados ainda não chegaram, mas a gente tem que começar, né, Luísa? Isso mesmo. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. Me pergunte. Como é que você se sentiu aqui, participando desses momentos incríveis que nós vamos falar aqui? Foi, assim, um privilégio. Estar aqui é um privilégio, fazer parte desse programa que foi construído para a enfermagem. E aí depois você vai falar um pouquinho do porquê, como que a gente vai parar aqui. Tem isso também. Por que esse programa, né, foi idealizado e que a gente faz ele com tanto carinho para a enfermagem. E é um privilégio mesmo e um aprendizado. O quanto que eu aprendi a cada episódio, não tem nem palavras, tem nem explicação, porque são profissionais assim maravilhosos e a gente sai transformado daqui, não sai? Todo dia de gravação, para mim, é sempre algo tão novo. E a emoção que eu sinto de encontrar colegas que estão fazendo a diferença na saúde pública, na saúde privada, né? Enfermeiros, técnicos e auxiliares, e o tanto que a gente aprende. Eu saio cheio de anotações e tenho todos os papéis, Luísa, que eu vou colocando, aqueles detalhes, aquelas falas impactantes. Eu só tenho a agradecer, porque é muita emoção, muita aprendizagem e muito compromisso do Corém com esse programa. Sim. Isso antes de você falar, só para complementar... Você viu como é que eu fiquei? Eu vi. Porque além do conhecimento que as pessoas vêm aqui, são experts em várias áreas. Então, além do conhecimento mesmo técnico sobre a área de atuação, a história de vida de cada pessoa que senta aqui é muito inspiradora. A gente percebe que realmente não é fácil. As pessoas às vezes olham e acham que é fácil, né? Eu olho para Socorro e eu posso pensar, é fácil. Foi fácil para Socorro chegar até aqui, até vice-presidente do Corém. Mas, e a história que tem por trás? Então, eu acho isso muito bacana aqui do podcast, da gente se inspirar nessa história e entender que, opa, eu também posso. Não, e você falou uma coisa incrível, porque todas as vezes que a gente fala assim, e agora, me fale, como que você chegou até aqui? Como é que foi a sua carreira? A gente vê uma construção histórica mesmo de superação, de rupturas, de aprendizado constante, de entrega, compromisso. E todas falam, não foi fácil, mas eu venci. Então, eu acho que uma das grandes mensagens, principalmente dessa temporada, a terceira temporada, foi essa. Nada é fácil, mas tudo é possível naquele que busca. Inclusive, eu tenho estudado muito, Luísa, sobre os impactos da disciplina. Porque às vezes se eu não tenho vontade, às vezes se eu não tenho determinadas metas ainda tão claras, mas quando eu exercito a disciplina no meu dia a dia, a mente vai abrindo, a gente vai se posicionando e a disciplina dessas colegas e colegas que vieram aqui, nossa, foi um aprendizado para mim maravilhoso. Sim, e entender que a gente precisa abrir mão de muitas coisas em muitos momentos para poder também viver coisas diferentes que a gente quer. E falando nisso, então, nessa história das pessoas, né, de como elas chegaram onde elas chegaram, como que a gente chegou aqui nesse podcast? O podcast aqui do Corém, ele foi um sonho, né? Foi uma ideia minha, mas um sonho coletivo concretizado, inclusive com a presença sua, da Ana Carolina, que nasceu também, né, junto com a gente. O Enfermagem Pode é um sonho realizado para trazer
profissionais de enfermagem para que eles possam dizer para todos os colegas de Minas Gerais, do Brasil, que a enfermagem pode. Pode através não de um discurso vazio nosso, mas de depoimentos concretos, reais. Então, um dos grandes objetivos do Enfermagem Pode existir é realmente dizer para todos os nossos colegas: você pode, você consegue, e vem trazer a sua história aqui. E aí criamos esse espaço. Não tínhamos um estúdio, então não vai ter o podcast. Criamos todas as alternativas possíveis, independentes de burocracias. Foi um conjunto, assim, todo mundo contribuiu, compramos esses equipamentos e na 4ª temporada, se Deus quiser, talvez nós já estejamos no estúdio novo. Olha. Mas isso aqui é fruto de vontade coletiva. Uhum. Né? Então, assim, você faz parte desse sonho, a Ana Carolina fez parte desse sonho, toda a enfermagem faz parte desse sonho, e eu também já antecipo e agradeço, né, aos conselheiros que aprovaram essa ideia e nos permitiram também estar aqui. Uhum. E você falou aí do estúdio novo, mas mesmo que a gente vá para um outro estúdio, esse estúdio aqui ele é tão acolhedor e eu vejo quando as pessoas chegam aqui para gravar, como que elas ficam assim admiradas com a qualidade e o acolhimento e a estrutura que a gente tem aqui no Corém para fazer esse podcast. Isso é disruptivo, é diferenciado. Faz toda a diferença. Porque quando falaram assim, vamos então, não, a gente tem que alugar um estúdio. Eu falei, não, eu não quero sair da casa do inscrito. Eu quero que o podcast aconteça na casa dele. Porque esse podcast, eu quero que a enfermagem entenda, é da enfermagem. Ele não é nosso. Ele quer dizer, ele é nosso, porque nós também somos enfermagem. Mas ele realmente é. Inclusive, sempre esteve aberto para aqueles que se autoconvidam para vir fazer o podcast e a porta está sempre aberta. E você falou uma coisa aí que é nosso porque nós somos enfermagem. Você acredita que tem gente que acha que eu não sou enfermeira, que eu tô aqui? Ué, você é enfermeira também? Comunicadora? Acho que eu sou comunicadora. Aí, tá vendo? Mas eu sou enfermeira. Enfermeira. Surpreende. Estamos de host temporariamente. Isso mesmo. Né? Então, assim, foi um momento lindo, a concretização desse sonho, estarmos numa 3ª temporada, caminhando já para a 4ª, com uma equipe maravilhosa e que nos propiciou fazer um remember, né? De todos os 21 episódios. Você sabe quantos que foram até aqui desde a 1ª temporada? Quantos episódios? Desde a 1ª? Eu esqueci. Vou falar. Fala. 68 episódios. Pensa quantas vezes que a gente sentou aqui, quantas histórias. Nossa Senhora. É muito, né? É muita coisa. E é lógico que todo ano a gente faz essa retrospectiva e a gente entende que essa 3ª, até também por maturidade nossa, ela foi surpreendente. Nós conseguimos trazer assuntos diversos e que nós temos a responsabilidade de reacender na cabecinha de cada um daqueles que estão assistindo, ouvindo. Isso. Vamos lá? Vamos, não vamos começar? Vamos, a gente começa e a gente sempre começa pelo número 1. Isso. E aí? Lá, inicinho desse ano, eu já ia falar do ano passado, inicinho desse ano, a gente já começou com novos projetos e uma coisa que é importante, legal falar, que toda temporada a gente muda alguma coisa aqui. O que nós mudamos esse ano? Nossa, ó, iluminação diferente. Mesinha colorida, LED, né? A gente está sempre caprichando no visual, não é assim? Isso, Cora presente com a gente todos os episódios. Hoje ela está em treinamento. Hoje sabia? ela tá aperfeiçoando, né? Caneca linda, né? Que a gente maravilhosa. É tudo lindo, né? Sempre estivemos aqui, Luísa, de coração. Isso é que é importante. Agora olha para você ver aí, ó. Primeiro episódio, né? Aí da 3ª temporada, a enfermeira Ludmila. E a Ludmila, ela trouxe uma história dela com a enfermagem obstétrica tão linda. Sim. E o que te marcou mais quando Ludmila veio aqui?
essa história que você falou dela, porque ela queria até fazer obstetrícia, acabou que fez emergência primeiro, porque, né, onde ela tinha passado, e depois ela foi e fez a residência de novo, que era o que ela queria mesmo em obstetrícia. Sim. E eu achei isso bacana nesse sentido de construção de trajetória mesmo, que é o que a gente fala muito aqui, da pessoa não desistir, não é porque da primeira vez não deu, ou então porque você fez uma coisa e percebeu lá na frente que aquilo não era a sua paixão mesmo, que você quer fazer uma transição e ir para outra área, que você pode também. E outra coisa que me deixou marcado, assim, bem no nosso diálogo com Ludmila, foi que ela trouxe, e a gente dialogou muito sobre isso, que hoje a enfermagem obstétrica, ela está muito focada, gente, no que a gente chama aí de enfermagem obstétrica voltada muito para o parto, né? Sim. Para um parto, um momento mais do parto ali, mais empenhada na presença hospitalar, então uma ação mais hospitalar. E nós discutimos a importância de políticas públicas do Ministério da Saúde para integrar a enfermagem obstétrica na atenção primária, de uma forma legal. Porque hoje a atenção primária, quando a gente fala aí de saúde da mulher, ela não tem uma obrigatoriedade de ter aí uma enfermagem obstétrica. Mas quem é que está acompanhando o pré-natal? Sim. Então, nós falamos muito sobre isso. Verdade. E outra coisa, a ocupação do espaço do pós-parto, do puerpério, nos alojamentos conjuntos, que a enfermagem obstétrica tenha cada vez mais autonomia, principalmente na rede privada, que a gente convida a rede privada a entender essa importância, essa competência legal, nos hospitais escola. Não é mais concebível que nós não tenhamos um enfermeiro obstetra, um enfermeiro em neonatologia assistindo mulheres e recém-natos. Então, eu acho que esse episódio você precisa ouvir novamente. Sim. Ou optar por assisti-lo, para que vocês entendam quanta riqueza a enfermagem obstétrica, com essa especialidade que tem tantas resoluções, e nós vamos receber a informação, porque eu não posso pular, né? Eu tenho que dar essa honra a ele, um projeto maravilhoso do deputado, do nosso deputado federal, que já tem um projeto que vai prever a obrigatoriedade da enfermeira obstétrica. Nossa, então, isso vai ser muito bacana. E você falou disso mesmo no podcast, lá no início do ano. Vamos levar esse projeto para frente e fazer isso acontecer. E quem levou foi eu e a nossa conselheira Elisamara, que é uma grande enfermeira obstétrica. Né? E nós falamos também da capacitação das enfermeiras com relação ao Implanon, a consulta com ênfase na saúde reprodutiva, com a implantação do DIU, do ultrassom beira-leito. Olha, maravilha. A enfermagem pode. Pode. A enfermagem pode, e Ludmila nos mostrou isso muito bem. Isso mesmo. Autonomia com o conhecimento, né? O conhecimento leva a isso, e ela falou muito disso. E aí, além de Ludmila, a gente foi seguindo, porque tinha muita gente ainda para vir aqui sentar nessa mesa. E aí veio Érica. Você sabe de uma coisa? Fala. Já falei com a Érica, que se ela vier aqui mais uma vez, eu já posso até pedir música no Fantástico. A Érica foi o segundo podcast dela aqui, falando de educação, inclusive. Mas nesse aí teve algo que foi uma batalha. Foi. E eu admiro muito a postura da coordenadora de curso, professora Érica Azevedo, que realmente se posicionou aqui sem medo e com muita coragem contra o ensino EAD. E cada vez mais a gente tem que conscientizar, Luísa, a nossa enfermagem a se rebelar contra o ensino EAD. Total. Ensino à distância, não é o ensino híbrido.
porque essa modalidade prejudica em muito a formação. Então, as pessoas acham que dão conta do processo de aprendizagem à distância. Não, isso nos compromete muito, porque a nossa formação é a base para uma assistência segura, de qualidade, mas tem outra coisa que a enfermagem está buscando muito, que é a valorização e o reconhecimento. Então, eu acho que o EAD, ele fragiliza essa luta. E teve uma fala nesse episódio que foi o EAD ele é tão bom ou então se coloca tão igual que o certificado ele não vem escrito que é EAD. Sim. É uma reflexão. Não é? Por que no diploma das pessoas que se formam à distância isso não vem declarado? Porque não é preconceito. É porque não tem como uma sala com 500 alunos responder ao aprendizado com base numa sala aí com uma média de 50 alunos. Exatamente. Que espaços de formação de EAD sem campo de estágio, sem laboratório, fazendo a maior parte das ações de forma virtual. Então, assim, nós precisamos agradecer essa passagem da Érica aqui e vamos refletir sobre a nossa formação. Isso. E aí, nessa questão do EAD, perde-se muito para além das questões técnicas, de conhecimento, de laboratório, de estrutura, o relacionamento. Enfermagem é feito de pessoas para pessoas e a gente perde isso. E quando a gente perde isso, a gente perde uma habilidade muito importante e que a gente trouxe também, que é falando de comunicação. Ixi, Maria! Como que a gente... Eu amei! Trabalha a comunicação. Isso. Então, assim... Olha lá, quem tá lá com a gente. Foi ótimo, Moreira. Foi. Gente, foi com ele que toda vez que eu faço assim, eu escondo a minha mão. Não pode, é assim. Exato. Porque assim fica parecendo agressivo. E ele falou da importância que a enfermagem deveria dar para a sua oratória, em qualquer nível. Seja no nível mais intelectual, quanto no nível do seu cotidiano, com os seus pacientes. Ele foi importante demais. E a palavrinha que ele ensinou pra gente? Qual que é? Com quem a gente fala? Com os nossos... nossos web telespectadores. Ele foi muito fofo, um profissional, assim, que olhando ali para ele, tá me dando saudade. E eu tava, olha lá como eu tava toda cacheada. Parecendo uma Luluzinha, olha lá. Clube da Luluzinha. Olha lá, gente. Cada dia a gente... Eu tava fazendo isso assim com o meu cabelo nos episódios. Olha lá. Ô, meu pai. A gente foi ótimo. Cora tava com a cara engraçada nesse episódio. Tava te olhando, tentando entender esses cachinhos aí, dourados. Ô, gente, a gente tá brincando aqui, mas ele deu tantas dicas. Né? Ele deu dicas de postura, Luísa, melhora a sua postura. De postura, de gesticulação. Foi, tudo isso. Dando ênfase, né? O corpo fala. Então, etapas do nosso discurso. E aí, quando a gente assiste esse podcast, que eu tenho certeza, eu vou querer assistir de novo. Sim. Sabe o que é que eu me lembro? Aí eu faço conexões com conversas difíceis. Eu faço conexões com palestras. Sim. E ele ainda deu um curso aqui no Corém, que está lá no YouTube. Tá vendo? Então, olha, se vocês puderem fazer a conexão do podcast com o curso que está ali no nosso YouTube, gente, olha, um curso desse aí tem um valor, né? Riquíssimo. E para você melhorar o seu relacionamento, sua forma de se comunicar, você também que é líder, de se comunicar com a equipe, e você também que quer dá cursos, quer fazer palestras, a gente tem que aprender sobre oratória. E o professor Rodrigo, que ficou chamando o Renato de Rogério o tempo inteiro, né? Ele foi maravilhoso, assim. E o episódio não é um episódio de fato para aprender. E depois do episódio você vai gostar tanto que aí você vai lá no curso para aprofundar mais. E ele não nos ensinou apenas a oratória,
mas também a capacidade de escutar, porque eu só consigo ter uma oratória boa quando eu tenho uma escuta qualificada. Olha, vou bater palma pro nosso querido colega Rodrigo, porque ele merece, não é enfermeiro, mas ele merece. É verdade. Tá? Cuidado, gente. A gente traz vários profissionais aqui, né? Não só da enfermagem, todo mundo para agregar. E aí a gente falando de uma habilidade leve, a comunicação. E aí a gente vai... Eu tenho que fazer coluna. Aqui a gente diversifica muito os nossos episódios. Esse a enfermagem é gigante. Não, olha, e outra coisa, nesse episódio aí foi que eu tive a oportunidade de conhecer Gisele. Que enfermeira maravilhosa. Muito. Gisele, uma enfermeira, uma menina. E eu conheci a filha dela. É? Olha. A filha dela também é linda, do tamanho dela. Eu falei, olha, tá parecendo sua irmã. A Gisele, ela trouxe uma especialidade em que ela se faz conhecida no Brasil todo. Sim. Gisele, depois desse episódio, por entender que a enfermagem pode, nós a convidamos e ela foi muito reconhecida no CBCF. Nesse CBCF, ela esteve conosco. Logo depois desse episódio, eu indiquei a Gisele. E a Gisele falou de robótica. Sim. Maravilhosa. Gisele, especialista em robótica. Começou no momento também que ninguém não se falava muito disso. E ela se empoderou com muito conhecimento. E ela relatou aqui pra gente que ela implementou vários serviços de robótica aqui em Belo Horizonte, em vários hospitais. Então, é uma pessoa capacitada e que capacita outros profissionais também a trabalharem com a robótica. Eu acompanho ela nas redes sociais, ela sempre está dando curso, você vê ela rodando o Brasil mesmo, em vários lugares, levando essa presença da enfermagem na cirurgia robótica com muito conhecimento, com uma expertise muito grande. Assim, ela é diferenciada. E sabe uma coisa que me chama a atenção e que eu acho que nossa enfermagem querida, enfermeiros, técnicos e auxiliares, a Gisele, ela é referência. E por ser referência e já ter domínio, ela tem expertise, ela tem competências de todas as naturezas na área da enfermagem, da cirurgia robótica. Eu só vejo a Gisele participando de congressos, de seminários, buscando não só como palestrante, mas como congressista. Isso traz uma mensagem importantíssima. Sim. É hora de aprender, aprendendo continuamente. Eu estava aqui tentando lembrar o nome dos robôs, porque tem uns robôs conhecidos da robótica, mas não lembro. Você não lembra? Não é bom você não lembrar, porque é interessante que aí ela coloca. Você na época, eu lembro que você que fez essa pergunta. Né? E qual a diferença desse robô para esse robô? Então assistam, porque é interessante. E aí a gente vai para um outro universo e que tem avançado. Igual a robótica está avançando, é uma área totalmente diferente. Gerontologia. Mas é uma área que também tem crescido muito. E o pessoal está perdendo o filão de mercado da gerontologia. Esse podcast, eu lembro muito bem que ele veio falando para a gente da especialidade, da diferença entre a geriatria e a gerontologia. Nós fomos costurando todo um conhecimento em torno dessa população e hoje nós temos certeza o quanto que tanto nas instituições de longa permanência, na atenção primária, no home care, nas clínicas, e nós entendemos que essas duas profissionais incríveis, em aspectos, inclusive, do cuidado específico a essa área, aos acamados. E o que mais me chamou a atenção foi a possibilidade do empreendedorismo nessa área. Porque também, quando a gente passa aqui, a gente não fala
só do atual. Se a gente faz uma prospecção, e já chegamos há muito tempo, falava que 2030 a população, nós já estamos num perfil epidemiológico, numa transição demográfica que o Brasil está envelhecendo. Exatamente. E aí exige isso. Isso, e a gente falou nesse episódio muito da questão dos cuidadores também. Então foi um ponto muito relevante que a gente falou, tanto que é importante que as pessoas assistam o episódio para entender essa questão do cuidador, dos limites de atuação, onde que você precisa ter ali o técnico de enfermagem ou enfermeiro supervisionando o técnico, não pode ter o técnico sem a presença do enfermeiro. Quando a gente fala aí nas instituições de longa permanência, elas falaram muito da seriedade desse trabalho do enfermeiro, da responsabilidade técnica do enfermeiro nesses lugares. Falamos também, é importante, da insuficiência das normas reguladoras que envolvem hoje as instituições de longa permanência, que não estão inseridas no SUS e apenas no SUAS, mas no encontro no Conselho Estadual de Saúde. Foi como se eu assistisse isso de novo. O Ministério da Saúde já está em diálogo com a assistência social para que as instituições de longa permanência sejam enquadradas dentro do Ministério da Saúde. Porque enquanto isso não acontece, há uma fragilidade da atuação da enfermagem nesses espaços, inclusive comprometendo que eles recebam o recurso complementar do piso. Né? E aí nós estamos vendo uma série de fraudes trabalhistas girando em torno disso aí, e também situações que colocam o nosso idoso em vulnerabilidade assistencial. Então, é um tema que nós precisamos discutir e lembrar que também o empreendedorismo dessa área pode mudar os rumos da história de muitos enfermeiros, técnicos e auxiliares. Sim, e quando a gente fala disso, a gente não fala só da enfermagem, né? Não é em defesa da enfermagem apenas, mas da sociedade, que olha são lá, os clientes. Sim, então é uma outra especialidade que chegou aqui no Enfermagem Pode. E isso perpassa muito pela ética, pelo conhecimento de resoluções, autonomia profissional. E aí, quem que apareceu para gravar um podcast que foi de peso? Uma querida que eu tive com ela agora, esses dias, a Ana Célia. Ela é enfermeira, ela é do Corém, Pernambuco. Ela tem uma entrega com relação a resoluções, a pareceres. Se você perguntar para ela qualquer parecer, qualquer resolução, ela está atualizada. E lá no Instagram dela, ela faz um bate-papo sobre isso. Então, olha, foi um episódio muito técnico, muito específico. Mas ela deixou uma marca para a gente. Enfermagem, você não pode passar a sua vida profissional aquém das informações técnicas, das informações legais. E aí tem um colega meu que disse que estava numa palestra, porque a enfermagem às vezes fica reclamando, ninguém faz isso, tarará, e a palestra era sobre determinado tema. Que aí ele perguntou assim para o pessoal, gente, todo mundo aí já viu que a Ivete Sangalo separou do marido dela? E todo mundo, eu vi, que triste. Agora, quem leu a resolução do tema de hoje da palestra? Ninguém. Silêncio, né? Fica a dica. Sim. Obrigada, Ana Célia, por fazer tanto pela informação, trazer informação, e foi um podcast especial. E nesse dia também ela deu uma palestra, fez parte do primeiro emprego. Isso. E teve uma frase assim, muito bacana que ficou desse podcast, que a gente não pode ser, a gente tem que ser um motivado preparado. Você tem que estar preparado dentro das legislações, sabendo as resoluções, não pode ir de qualquer jeito. Sim. Então, ela é maravilhosa mesmo. Acompanhem ela. E outra coisa, tem concursos, né?
previstos aí para o COFEM, e pode ter certeza que concurso tanto para Corém, Corém Minas mesmo vai ter concurso. Você já imaginou um concurso para o COFEM, para o Corém, um ambiente maravilhoso para trabalhar? Pode saber que se não souber resolução, parecer, normas, decretos e leis, nem adianta fazer a prova. E todo dia ela traz lá no Instagram dela, então vocês assistam o podcast, depois vão ver a rede dela lá para seguir, porque ela traz atualizações. Toda resolução que muda, tudo parecer que sai, ela posta lá, explica. Então ela dá mentorias também, então maravilhosa. Amém. E você sabe que eu tô lendo aqui sobre, né, o Corém é o que? Inovação. E aí a gente foi falar de um tema também pouco conhecido, tá, Socorro? Quem é que trouxe? Giovana, que linda que ela veio. Olha, essa mulher, ela é tão empolgada com o que ela faz. Não é? Nossa, e essa é um campo da enfermagem que as pessoas afastaram um pouco. Parece, e foi uma coisa que foi muito, ela comentou, parece que as pessoas não se sentem enfermeiros ou até nem falam que são, mas são as pessoas que mexem com o comércio dos produtos assistenciais, das tecnologias, né? Trabalhando em empresas tipo Johnson & Johnson, 3M, que trabalham com tecnologias novas, tanto de acessos venosos quanto curativos, e ela trouxe um mundo para nós, da sua história também, né? Que ela também foi para essa área no susto, assim, não foi? Foi, exatamente. Foi um momento, para quem quer buscar novos campos, o Enfermagem Pode tá cheio. Cada momento incrível aí. E aí, então, a gente novamente se dá conta. Mas ela discutiu muito a formação. Foi. A capacidade de entender, de negociação. Exatamente. Ela falou muito sobre isso, né? Que é vendas, negociação, mas ao mesmo tempo conhecer a assistência, a gerência, porque para se vender produtos eu tenho que entender de enfermagem, e ela está lá comandando uma área enorme na empresa que ela trabalha e com outros profissionais aí. Nossa, uma área assim realmente para quem está meio perdido, e às vezes tem gente que não gosta, não tá feliz na assistência, viaja, e tá né? tudo bem. Viaja, vai para vários lugares, participa de vários eventos, porque também você tem que estar representando, você tem que estar em vários lugares para mostrar o produto. E ela falou muito da diferença que faz o ser enfermeiro nessa atividade profissional, porque para além de você vender o produto, você conhecer, você tem que capacitar. Esses enfermeiros também, eles participam dando capacitações nas instituições. E junto com esses enfermeiros, nós temos também os técnicos. E aí, uma coisa, olha aonde nós chegamos. E à medida que a gente está conversando aqui, eu estou retomando a empolgação desses enfermeiros, técnicos e auxiliares com o conhecimento, não é? Sem conhecimento não tem avanço, não sobe degrau de escada quem não aprende, quem não tem teoria, quem não tem técnica, quem não tem todas aquelas questões da competência, conhecimento, habilidade, atitude, valores, entrega. Então é uma soma. Então ninguém que sentou aqui me deixou a impressão que não tem todo esse elenco de ferramentas, né, que sejam elas mais subjetivas, outras mais objetivas, tecnologia dura, tecnologia leve dura, tecnologia leve. Então era uma aula, Luiz, era a aula que a gente tinha aqui todo dia. É verdade, e aí você falando isso, de fato existe um perfil, né, das pessoas de sucesso que dão certo, existe um perfil, e o que todas elas demonstram é o quê? Intencionalidade. Todas tinham intencionalidade naquilo que queriam fazer. Propósito, meta. Ninguém sentou aqui e falou assim, eu não fiz nada e esperei e apareceu essa oportunidade. Não. Nada.
Alguém pode ter ajudado, mas assim, levado no colo, não vi isso aqui. E todo mundo, além do... quando eu cheguei lá, eu tive que fazer muita coisa para chegar lá. E quando eu cheguei, nossa, eu tive que fazer muito mais e ainda para me manter. E tá fazendo sempre. A pessoa toma gosto e segue fazendo, né? Entregando. E outra coisa, eu não percebi vitimização de ninguém pelos momentos difíceis. Pelo contrário, os momentos difíceis fortaleceram as pessoas. E é um chamado nosso aqui do Enfermagem Pode para a nossa enfermagem, né? Vamos olhar para frente. Quem fica olhando muito para a direita ou para a esquerda não vai para lugar nenhum. Põe um ponto no seu horizonte, aí vai. A enfermagem pode. Isso mesmo. Ninguém, não é perder tempo. Ninguém sentou aqui para perder tempo falando de outras pessoas. Porque fulano. Então a gente tem que parar de perder tempo, ficar falando da vida do outro e olhar pra gente. O que eu vou fazer então? Fale com o outro e não do outro. Exatamente. Maravilha. Quem falou isso pra gente? Eloy. Eloy, então tá bom. E aí, Socorro, a gente Nem foi posso, aprofundar, que aqui também, que episódio esse com Marina, hein, gente? Você não sabe de uma coisa, porque aí eu vou trazer algo importantíssimo. Então traga. Nossa enfermagem, ela tá ficando muito presa no Facebook e no Instagram. Esquece do LinkedIn. Rede social hoje, gente, é algo impressionante de importante para as nossas conexões externas. O Instagram é um local ali que você vai contando mais do seu dia a dia, cada um na sua vertente, na sua expertise. O Facebook ainda é aquele saudosismo, né, de estar lá também, pondo as mensagens. É um público já até um pouco diferente. Agora, o LinkedIn é para quem quer mostrar sua competência profissional. Por que eu estou falando isso? Marina Diva veio de uma conexão no LinkedIn. Um espaço que você precisa participar, viu, enfermagem? Enfermeiros técnicos e auxiliares. Coloque lá sua estrutura curricular e comece a mostrar o seu valor profissional. Mas voltando aqui na Marina Diva, um dia eu cheguei para a Juliana e falei assim, nossa, Juliana, estou querendo trazer uma pessoa aqui no podcast para falar de algo importante, mas assim, uma coisa ligada à mulher, ao feminino. Passou. Aí um dia ela me mostrou assim, olha essa menina aqui que eu vi no LinkedIn. Aí eu fui, o que a gente faz? Fui lá, olhei tudo. Marina Diva. De cara eu gostei dela. E aí eu mandei uma mensagem para ela. Assim, olha, eu estou querendo te convidar para o nosso Enfermagem Pode. Ela é aqui de Divinópolis. Marina Diva hoje faz parte da vida do Corém. Nossa, um presente em 2025 a Marina. Para todo mundo, né? Tudo que ela já dividiu com a gente, já compartilhou. E esse episódio, todo mundo tem que assistir esse episódio. Principalmente no momento de vida, né, da nossa vida enquanto sociedade, tanta pressão, de tantas cobranças, autocobrança. A gente precisa assistir, porque é o momento da gente olhar para a gente. Ela fala com muita leveza disso, desse cuidado. Marina adora poesia. Ela leu uma poesia maravilhosa no final do episódio. E ela tem aquela frase que ela gosta muito, né, da Clarice Lispector. Que frase, Socorro? Eu não vou lembrar, mas eu maravilhosa. Depois do medo vem o mundo. Depois do medo vem o mundo. Aí ontem eu estive com ela, ontem eu dividi com a Marina essa questão do cuidar de si, é parte do cuidar. Nós fomos falar de ética e comunicação. Foi muito lindo esse encontro ontem e eu peguei algumas coisas que estão aqui dentro desse podcast. Posso falar? Com certeza. Gente, Marina é uma mulher que traz, através até de uma fala um pouco poética, do quanto que é importante cuidar de si. Porque só quando nós cuidamos de nós mesmos é que a gente consegue cuidar do outro. E se a questão nuclear, elementar da enfermagem é ser a ciência do cuidar, esse podcast vai falar um tanto da importância de você cuidar de si mesmo. Marina, ontem ela falou muitas coisas, mas eu peguei algumas frases que eu gosto muito
desse posicionamento. E outra coisa, não é do nada que ela fala isso. A Marina estuda constantemente. Ela faz vários cursos. Um dos últimos cursos agora que eu vi que ela estava fazendo lá é com relação a ser uma colaboradora da NR01, que vem aí botando para quebrar em 2026. Mas olha aqui que ontem eu ouvi ela falando. Milagres, porque muita gente, a enfermagem é mestre de ficar esperando milagre na vida. E milagre não vai acontecer assim. Ela falou assim, milagres acontecem no simples do cotidiano. Olha só isso aí já coloca. Só de eu estar acordado já é um milagre, né? Milagre da vida. Outra coisa que eu gosto demais de refletir com ela, a gente só transborda o que a gente tem por dentro. Sim. Então, às vezes, a gente é muito amargo, ou uma colega da gente está muito amarga, é porque dentro dela precisa rever. Não tem nada de bom para transbordar. Ou pelo contrário, vai só explode. São as pessoas agressivas. Aí ela fala o seguinte, olhar para dentro promove mudança. Provocar mudanças é escolher melhor. Então, a gente tem que estar aberto a desaprender algo que nos faz mal. Isso. E não é só desaprender da questão de aprender diferente, é desligar. Às vezes, para a gente ir para frente, a gente precisa, inclusive, dar adeus a pessoas, a lugares, a momentos, a crenças. Então, falar de promoção da saúde sob a ótica de Marina Diva, olha, é uma coisa muito importante. Sim. E aquilo que ela fala, que está nos livros, nós somos o reflexo das 5 pessoas que estão mais próximas de nós. Então, vamos nos aproximar realmente de pessoas positivas, de pessoas ricas, não de dinheiro, mas de imagem, de crenças, de poder para transformar as coisas ruins em coisas boas. Isso mesmo. Então, esse episódio foi muito rico. Foi maravilhoso. E a gente foi para um tema. Esse episódio, nossa, ele foi tão bom que ele precisou ser dividido em 2 partes. Meu pai, o mago da gestão, Laércio Neves. E a gente não conseguiu terminar o podcast de tão bom. Sabe daí, foi aí que eu ensinei ele também que comida japonesa não é sadia, né? Olha! Ele, coitado, até hoje, quando ele vai comer comida japonesa, ele pensa e para e não come. Né? Que ele, eu ensinava meu filho a comer muita comida japonesa. Eu falei, você não sabe o tanto de açúcar que tem ali naquele arroz para dar liga. Olha, né? Então, socorro é cultura. Mas por quê? Uma sobrinha minha trabalhou como gerente num restaurante e me contou. Entendi. E você come comida japonesa? De vez em quando. Né? Tá bom, mas bom, né? Agora, qual que é a frase mais comum do Laércio? Fazer gestão? Sem pressão? Não. Quem não faz gestão, não faz pressão. Isso. Então, ele tem aí, gente, é um livro, tá? Esses 2 episódios se constituem num livro sobre gestão. Sim. Se constitui num livro. Então, quer entender de gestão, de ferramentas, de comportamentos, assiste esse episódio, porque nós temos vários que vão trazer aspectos de gestão e liderança. E esse aí é focado mais na experiência de vida do Laércio e como o Laércio criou uma imagem forte com relação à gestão. Muito bacana. Nossa, eu fico horas ouvindo ele falar assim e parece que tudo que ele fala, assim, ele fala com tanta propriedade, de uma forma tão simples e fácil da gente entender, que além de prender a nossa atenção, ele passa um conhecimento, assim, é muito robusto e assim, todo mundo precisa assistir. Além desse episódio, ele tem curso, né? Tem curso. Mas posso falar uma coisa? Ele veio fazer uma palestra aí pra gente, do livro nosso, né? Sim, tá. Aí ele falou assim, Socorro, ele pôs lá a pirâmide. Aí ele falou assim, Socorro ama essa pirâmide, sabe qual que é? E eu acho que essa mensagem sobre gestão é muito importante. Ele fala que tem instituições que são ruins, instituições que são medíocres
instituições que são incríveis. E aí ele pergunta, aonde você quer estar? E aonde você está? Porque você, para estar nas instituições incríveis, você tem que se tornar um profissional incrível. Então, eu estou só usando uma terminologia muito pessoal do que eu gravei. Então, não adianta você querer ganhar bem, trabalhar numa instituição maravilhosa, estar em cargos estratégicos se você não tem competência para isso. Ele fala muito sobre isso. Falou tudo. Né? Pronto. Não adianta chorar. Não adianta. Não adianta. Milagre, ele existe em todos os lugares. Mas esse milagre, assim, de que você vai ser pego aqui, colocado aqui no topo da pirâmide, sem se preparar por estar lá, esquece que isso não existe. Exatamente. E aí, nós já... Um outro episódio, Socorro. Esse episódio... eu vou contar que você tá colando. Não, eu tô colando. Eu tô colando. Que eu fico aí de olho. Para já dar um gancho aqui. Mas esse episódio veio de uma coisa... Eu contei o segredo. Gente, eu não tô, nem estão vendo, eu olhando pra nada. Aquela... Tem uma televisão de retorno. Tem uma televisão de retorno atrás, eu tô olhando óculos. Esse episódio eu aprendi algumas coisas que eu não sabia. O quê? Primeiro, você que convidou, você conheceu essa pessoa. Diplomata, né? E aí, trabalha com diplomacia, ela veio falar sobre isso. Além disso, ela falou também da questão do consultório na rua. Que experiência, com toda a experiência dela em São Paulo, onde a gente tem a maior população. Ela aprendeu com o padre Lancelotti. Padre, é verdade. Trabalhou com ele em São Paulo. Nossa, é verdade, ela contou isso. Ela contou essa experiência. E essa experiência de vida dela, esse consultório na rua me marcou muito também. E a gente trouxe algumas observações sobre isso também. O quanto que o SUS, né, o governo precisa investir para melhorar a estrutura. Porque igual ela falou e você fez essas observações, entra num carro e vai. Mas que estrutura também que a gente está dando para aquelas pessoas que estão ali em situação de rua para fazer esse atendimento? E olha para você ver, porque as pessoas que passam aqui no Enfermagem Pode, nossa, a gente cria um vínculo. Sim. Quando a nossa Claudenice veio aqui, e ela já chegou, ela recebeu o prêmio Boas Práticas, até por esse, ela fez um projeto para Caratinga, ampliar, introduzir o consultório de rua, baseado nas questões do Ministério da Saúde, mas isso não avançou, porque as políticas públicas, elas são muito lindas na teoria, às vezes, mas na prática parece que a coisa para. Sim. Não é? Então, isso é muito ruim para o Ministério da Saúde. Eu efetivamente, ainda ninguém consegue me provar que os consultórios de rua estão sendo efetivos. Eles podem até fazer um número de atividades, mas qual que é o resultado? Porque eu acho que resolutivos. E essa me parece ser uma grande preocupação da Claudenice. E hoje você não sabe onde ela está. Ela retoma, ela foi convidada para voltar às ruas de São Paulo. Olha! E essa área, gente, eu acho que a enfermagem, principalmente aquelas que estão no Ministério da Saúde, aquelas que estão trabalhando com políticas públicas, a enfermagem precisa lutar por essa população tão vulnerável. Belo Horizonte, eu não sei se o prefeito vai nos surpreender. Ele vai nos surpreender, ele nos surpreendeu com festa do aniversário de Belo Horizonte. Eu tenho certeza que ele vai nos surpreender com o carnaval, mas ele não está nos surpreendendo com essa população crescente. Sofrida. Então, a dependência química em Belo Horizonte é crescente. Mas quem que te falou isso, Socorro? Você já viu os números? Vi números, mas eu não preciso nem ver números, eu vejo pessoas na rua. Casas e mais casas de lona na rua. Isso, para qualquer sociedade, é impactante. Claudenice, ela é uma mulher que luta incansavelmente por isso. E essa mulher, por incrível, né,
de ser também enfermeiro. Isso. Mais uma área aí de atuação para a enfermagem, que também eu tenho certeza que muitos não têm conhecimento, que existe, de fato, uma política pública para isso, né? Sim. Para ter esses consultórios na rua, onde tem atuação do enfermeiro, mas é algo que precisa de mais, talvez precise de mais enfermeiros à frente para que avance. E está lá dentro da atenção primária. Exatamente. E essa querida? Ah, meu pai. Adriana Lima. Adriana Lima, eu lembro do episódio dela, da suíte 201. Ah, é? Que o médico chamou ela lá pra... E ela ficou preocupada. Como assim? Eu acho que a mensagem do podcast da Eliane, hoje ela é superintendente do Complexo Hospitalar São Francisco, é de superação e de crescimento, passando por todas aquelas etapas. E aonde ela esteve, no cargo mais simples, ela procurou fazer o melhor dela com a condição que ela tinha. E hoje ela é uma enfermeira, a única mulher da estrutura estratégica do Hospital São Francisco. Exato. Uma das primeiras enfermeiras a assumir cargos de alta gestão. E ela conta a trajetória dela, uma trajetória inspiradora, que desde o início, logo que ela formou, ela já foi um ano depois convidada para assumir cargos importantes. E ela fala, assim, de fato, da preparação dela para estar nesses ambientes. O que é ocupar esses espaços enquanto mulher também? Ela traz essa reflexão maravilhosa, um episódio escreveu um livro. Ela trouxe um livro lá do São Francisco, que eles escreveram na época da pandemia. Da pandemia, né? Cuidar de alguém. O lema dela é o amor, cuidar do amor de alguém. Isso. Então, quem tem como base um lema desse, um princípio desse, só pode fazer um grande trabalho. E não é fácil fazer hoje grandes trabalhos dentro de uma estrutura 100% SUS. Sim. Que depende de emendas, que depende de verbas públicas e que quer fazer... Olha, agora, inclusive, no Hospital da Eliane, nós temos também um grande... Da Adriana... Adriana Lima. Nós estamos com um grande colega lá, o Alé, né? Que esteve muito tempo em Portugal, volta agora e está revolucionando. É outro enfermeiro que, se Deus quiser, vai estar aqui no Enfermagem. Próxima temporada. Maravilhoso. Esse daí, gente. Nossa, eu amo porque, gente. Camila e Tequinho. Gabriel, muito bom. Eu amo humor, né? A minha vida, a gente gosta, né, Socorro, de dar boas risadas. Que a vida fica mais leve. E a história deles, que trajetória. Eu vou pedir a equipe para tirar até uma foto agora da gente falando deles aqui. Maravilhoso, né? Uma história. Porque esses meninos, eles estão assim, brilhando. Tequinho agora vai ser papai de um menino, não é? Camila, com grandes aspirações políticas, porque a enfermagem tem que ocupar os espaços políticos. E Camila, tanto Tequinho estava na Bahia agora. Olha! Participando lá do EBAT, que é o encontro de auxiliares e técnicos, encontro da Bahia de auxiliares e técnicos de enfermagem. Camila percorrendo esse país todo. Esteve agora em Ouro Preto. Eu vi. Quem chamou foi os próprios diretores da Santa Casa. Então, e esses aí são enfermeiros que, das suas dificuldades, fizeram um humor inteligente. Não é todo mundo que vai conseguir ser um startup, né? Claro. Startup que fala? Ter o seu stand-up. É stand-up que fala? Um show de humor? Stand-up, né? Eu confundi agora. Então, eles fazem isso e com uma sutileza danada. E esse sorrisão de Camila. Ali, ó, o sorrisão de Tequinho. Todo mundo pensava que eles eram um par romântico. Mas não é não. Eu conheci o namorado de Camila e agora conheci a esposa de Tequinho. Ó, a eles, nosso carinho. Maravilha. E eles
trouxeram muito aqui, que agora, como eles fazem esses eventos, esses shows de humor, que muitas pessoas falam, então deixou de ser técnico de enfermagem. Não, é um lugar que a gente também precisa ocupar, porque é onde você dá voz também para a enfermagem. E isso a gente precisa muito. O enfermagem pode dar voz. Isso. Eles também dão. Sim. No jeito deles lá, eles estão nos Exato. defendendo. Exatamente. Sabe? Ela me contou um episódio engraçado. Quando ela esteve na Santa Casa, numa Santa Casa aí, o diretor falou, mas eu não quero que você fique brincando com o médico, não. Ela falou assim, mas por quê? Né? A gente sabe por quê, né? Aí, ela, muito inteligente, muito danadinha, ela pegou e falou para as meninas assim, me falei com algum médico aí que gosta de brincar. Então, eles deram 3 nomes para eles. Um era ortopedista, um outro, eu não sei, o do ortopedista, eram 3. O do ortopedista me marcou, e eles estavam lá na plateia, né? Então, aí ela começou a falar, tinha um que chamava Pedro, não sei o quê. Aí ela começou a falar assim, pois é, tem profissional aqui nesse hospital que arrebenta aqui, e foi dando características, e inclusive as coisas dele vêm tudo numa caixa. Aí o pessoal riu, lembrando que era do ortopedista. Aí tinha um diretor que era o Pedro, né? Aí ele falou assim, meu Deus, ela contando, ela falou assim, meu Deus do céu, ainda bem que Pedro não desistiu de pescar, né, gente? E o Pis também, Pedro aqui não desiste. E não desistiu. Então, ela é super talentosa. Tequinho também. E Tequinho é empreendedor. É mesmo, e trouxe pra gente produto. E que produto legal, ele vende café. Café, o café Por que ele inspirou? A enfermagem toma café, não demais. É? Foi muito maravilhoso. Bom. Excelente. Camila dá curso também de medicação, cálculo. E esse episódio, Socorro? Nosso conselheiro Anderson. Com o Anderson. Foi maravilhoso o episódio, falando de APH, a trajetória dele também, técnico, enfermeiro, trabalhando no SAMU, dando cursos, ele tem cursos também. E aí ele veio trazer um projeto dele que é de curso nas escolas, exato, né? Baseado na lei Lucas. Que para engasgo, né? Desengasgo. Então ele leva isso para as escolas e ele dá vários treinamentos mesmo de primeiros socorros, de resgate, um profissional com uma expertise muito grande nessa área de pré-hospitalar e um educador. Demais. E tem uma coisa, cara, de uma humildade incrível. Eu achei uma energia maravilhosa. E essa, gente, esse episódio que veio relembrar algumas coisas da época da pandemia. Eu lembro que teve choro aí nesse episódio. Nós choramos. Teve choro. Elas vieram para mostrar o livro Aplausos na Janela. Que livro com histórias, elas contando como que elas construíram o livro, né? O cuidado ao retratar histórias ali também. Nossa. Foi um episódio muito bacana. Marlene e Priscila. Elas contaram com muita emoção, né? Elas são de uma instituição aqui de Minas Gerais, muito conhecida e reconhecida pela assistência com doenças infecto-contagiosas, e como que elas receberam, os primeiros pacientes foram parar nessa instituição, e todo mundo sem saber muito bem o que estava recebendo, o que estava acontecendo, e elas participaram ativamente e optaram por escrever as experiências, né? Com os pacientes, com as colegas pacientes que se tornaram pacientes, com o relacionamento como esteve. E foi bom eu lembrar agora, eu me comprometi com elas que eu ia defender esse livro delas na gestão. Eu anotei aqui. Verdade. Passou. Maravilhoso. Muito bem. Aí eu vou falar uma coisa. Nós já vimos duas convidadas aí que nos apresentaram livros escritos por elas. Verdade. Ou seja, nossa enfermagem tem tanta história
Tem. E aí eu vou te contar, nós vamos fazer, o Corém vai fazer em 2026 uma coletânea virtual de grandes histórias, porque nós podemos escrever. Você escreve, Luísa, né? Você já tem quantos? Eu tenho o livro, né? Enfermagem Gigante pela Própria Natureza. É um livro de referência. Maravilhoso. E o nosso livro aqui que eu participei, Gestor e Agora. Mas você fez um e-book interessante também. Não foi de conversas difíceis? Um e-book também de conversas cruciais, é verdade. Converse como líder. Maravilhoso, é muito mesmo. legal. Porque a gente vai escrevendo, né? E às vezes a gente tem ideias e falta tempo. Sabe como é que vocês têm? O Papai Noel até quieta. Sabe o que a gente tem que fazer? Agrupar. Lembra que eu falei que aves da mesma plumagem voam juntas? Converse com seus pares, enfermeiros, técnicos, auxiliares, escrevam a história da enfermagem. Olha, tem tanta coisa que você pode contar, tanta coisa, e não é difícil. E o Corém pode te ajudar a escrever a sua história. Maravilhoso. É isso que a gente vai fazer o ano que vem. Que várias pessoas me perguntam, às vezes me procuram para saber como que eu escrevi, como é que foi o processo, e eu sempre ajudo as pessoas, né? E já tive amigos, às vezes não da enfermagem, de outras áreas da enfermagem também, que a gente vai inspirando e quando você vê a pessoa já vem com o livro. Já está escrevendo, olha que legal. Já chega com o livro. Gente, vamos escrever mais aquilo que nós, não só as coisas técnicas, porque também é legal escrever. Muito, mas escrever sobre as nossas experiências no nosso trato com o paciente. Você sabe uma coisa que eu acho que está precisando ser escrito sobre os enfrentamentos à violência contra a enfermagem? Só você que já viveu a violência pode detalhar tudo isso. Fica a dica. Fica a dica. E olha esse episódio. Vera Práticas Neumann. Integrativas. Uma mineira de Choflotone, né? Uma grande enfermeira. Também escreveu. Tá ali, ó. Tá ali o livro dela, do lado, tá né? Muitos autores. Olha só que bacana, gente. Muitos, todas passando aqui, escreveram. E olha como é que a gente sai alegre, né? Ela trouxe até um umidificador lá com aroma pra gente. Por quê? Porque ela veio falar de práticas integrativas. É uma área extremamente importante. Sim. O sistema COFEM, ele abraça todas as especialidades, mas ele tem abraçado áreas importantes, porque sabe que essas áreas o enfermeiro tem competência. Vera já foi convidada várias vezes pelo COFEM, está sempre conosco no CBCF, lá no nosso stand, e ela ajuda a gente aqui no Corém. Quem quiser vir fazer auriculoterapia, o inscrito que chega aqui cansado, ela já tem uma clientela do Corém aqui. Quando eu falo clientela, viu, gente? É sem custo. São enfermeiros, técnicos e auxiliares que se sentem tão bem depois de fazer com ela aromoterapia, auriculoterapia, escaldapés, que não param de vir. Então, isso é muito bacana. As enfermeiras de práticas integrativas, nosso abraço, nosso respeito. E outra coisa, viu? É uma área para quem tem essa habilidade muito legal. Você não está cansado de ficar trabalhando de noite, sábado, domingo, não? Essa área aí é maravilhosa. Excelente. E um presente mesmo do Corém. E atenção primária também. Isso. Olha, aí veio esse episódio com a Isabela. Trouxe até um guia no dia para direcionar aí para falar de cooperativas. Eu tenho certeza que qualquer dúvida sobre cooperados, cooperativa e cooperativismo, esse podcast ele se transformou no e-book. Uma referência. Uma referência, você entendeu? Tudo destrinchado lá. Então isso também foi um dos episódios que veio complementando toda uma trajetória de informações que o Enfermagem Pod trouxe sobre o piso. Porque nos episódios anteriores nós tivemos uma conversa com o Bruno, nós tivemos uma conversa com o Kazuca, advogado, nós tivemos uma conversa com o Matheus, advogado, nós tivemos uma conversa incrível com o Fábio Maia, e depois a gente veio discutindo muito, e um dos grandes problemas
que o piso foi confrontado, foi dentro das cooperativas. Sim. E ela explicou tudo. Excelente. Né? Vale a pena ver. Ou seja, não confunda cooperado com empregado de cooperativa. Isso mesmo. E fraude trabalhista. Isso. E no episódio ela fala, de fato, o que é uma cooperativa, o que é uma cooperativa séria, que de fato segue lá as regras da legislação. Está dentro da questão nacional, Isso. É todo um compromisso. Então, né? Assistam. E esse episódio Débora, com essa jovem enfermeira Débora Valente, já trilhando aí um caminho como uma líder, já se posicionando. É tão bom. Esse episódio foi muito bom para a gente ver o quanto que enfermeiros que estão surgindo agora também têm um olhar, estão assumindo esse papel também de liderança. Por conta dessa nova geração, a gente vê muitas pessoas não querendo assumir, né? Recuando, porque são papéis que exigem de fato ali da pessoa, exige uma liderança, um posicionamento. Então é bom ver uma enfermeira O que Débora jovem nos trouxe que se transforma numa aula também? Como liderar uma estrutura complexa, porque ela é enfermeira de CTI, como desenvolver aspectos relacionais para que a equipe entenda todo um propósito de capacitação, de competências, e sem achar que é tudo fácil. Isso. E ela coloca o cotidiano dela como todo dia um momento de aprendizagem. E ela me chamou a atenção aonde também? LinkedIn. Mais uma vez a gente alerta aí a questão do LinkedIn. Isso mesmo. E aí a Débora está aí dentro de uma grande estrutura que é o Hospital Mater Dei, dentro de um CTI do Mater Dei, fazendo um trabalho brilhante e buscando sempre se referenciar numa tecnologia, numa metodologia de simulação realística, e ela fez várias simulações e apresentou lá no LinkedIn, aí eu convidei ela aqui. Maravilha! E falando aí em referência, em pessoa diferenciada, esse ano, quando a gente estava lá em Salvador, que eu conheci essa pessoa. Quem? Deixa eu ver quem será? Vai chegar, suspense. Daniel. Gente, e eu vou te contar um segredo que Daniel volta no nosso cenário. É mesmo? Mas fala então, dele. Então tá bom. Daniel, por que eu conheci em Salvador? Porque Daniel ganhou o prêmio Ananeri lá em... Ele é de Divinópolis, né? Lá de Divinópolis, em Salvador, no CBCenf, foi indicado como... ele é auxiliar de enfermagem lá na Polícia Militar, aqui de Minas. Uma referência, uma carreira também construída. Nós também quase choramos nesse episódio aí. Choramos. Ele chorou. Nós choramos também. Mas também com uma história... heróis de verdade, né? Ele criou, junto com amigos, com outros parceiros aí, a Liga da Justiça, que ele se veste de super-herói para atender crianças, e aquela questão da corrida. Mas antes de falar dessa da corrida, ele contando, né, como que ele se tornou esse profissional de enfermagem humanizado, né? Ele faz a diferença lá no Hospital Militar, e com todo o rigor da disciplina do militarismo que você conhece, mas ele busca desenvolver toda uma humanização. Esse podcast, ele, além de trazer essa questão da Liga da Justiça da Enfermagem, onde eles visitam instituições de saúde, né, um agrupamento, o trabalho dele tem assim uma coisa muito forte de humanizar o atendimento e a gestão. E nesse podcast, por isso que eu falo, gente, o Enfermagem Pod é um lugar também de conexões. Sim. Você, às vezes, quer vir aqui e fica aí sem fazer contato com a nossa equipe, está perdendo. Às vezes, sentar nessa cadeira significa fazer conexões extremamente importantes e permanentes. O ano que vem, em maio, o Corém vai fazer a segunda corrida.
né? Porque nós tivemos que interromper aí, nós tivemos na gestão da Carla Prado a primeira corrida, e agora nós vamos voltar para a segunda corrida, vai ser em maio. Ainda bem que você já avisou, porque eu já vou começar a treinar. Senão a gente fica igual lá numa TV, né? Nossa senhora, põe no lugar reto, por favor, sem morro. Não, nós estamos pensando no lugar reto. E nesse podcast ele falou que a Liga da Justiça participa de corridas com os PCDs, né? E ele vai ser o que vai organizar essa parte da corrida da enfermagem. Maravilha. Então, além de ser uma corrida para falar de valorização, reconhecimento, de avanços, de também para que essa corrida seja uma corrida para defender as pautas da enfermagem, ela vai ser também uma corrida inclusiva. E quem é que nos inspirou? Daniel Xavier. Palmas para merecido Daniel. mesmo o prêmio, as palmas e realmente fazendo a diferença. É tão bom, né? Mesmo. A gente vê enfermagem aí fazendo essa diferença. Isso é ser enfermagem. E quando a gente aplaude uma aqui, nós estamos aplaudindo a enfermagem do Brasil e principalmente da nossa Minas Gerais. Isso mesmo. E a gente chorou nesse episódio e chorou no próximo. Nós choramos. Nossa, nós choramos. Tem um negócio corredor que me de honra. Isso, nossa, gente. Eu fiquei doida com isso. De arrepiar, né? Muito. E ela foi precursora. E esse episódio foi interessante que nós tivemos a Pulquéria, que é uma médica, e a nossa colega Priscila, são lá do Risoleta Neves. Isso. Muito bem indicadas pela Ellen. E falaram sobre o quê? Doação de órgãos, transplante, né? Mas a doação, o quanto que elas fizeram a gente refletir sobre esse processo de doação, a humanização nesse processo. Uma coisa que mais me marcou, né, além da necessidade de todo o rigor, desde o momento de humanização com a família, as informações legais da doação de órgão, mas o que me deixou mais impactada, e eu aprendi muito, porque na época nós comentamos aquele trem do Faustão, que todo mundo começou a falar que é porque o Faustão tinha dinheiro, e ele foi passado na frente da fila, né? Deixando outras pessoas para trás. Isso cai por terra nesse podcast, porque não existe fila de doação, existe uma lista com critérios rigorosos. Exato. Né? E o quanto é importante que nós, independente se a gente trabalha com doação, que a gente esteja conscientizado da importância. E eu tive contato, agora eu não sei com quem, gente, que eu tive contato, que as instituições estão... foi lá na Santa Casa de Juiz de Fora. A enfermagem está fazendo um trabalho de captação de córnea incrível. Depois que a enfermagem assumiu, o número de cirurgias relacionadas à córnea, devolvendo a visão para as pessoas, quando a enfermagem assumiu a captação e um processo coclear, tem de analisar né, a questão da qualidade, aquilo avançou. Inclusive, um conselheiro nosso, Pablo, trabalha também nessa captação que faz parte aí dos programas. Então, mas agora, e Priscila que trouxe a ideia, ela aprendeu fora e trouxe para o Risoleta e outros hospitais fazem o corredor de honra. O que é esse corredor? Conta aí, Luiz. Nossa, maravilhoso. Quando o paciente, potencial doador, a família decide pela doação, ele aceita fazer a doação. Quando o paciente vai para o bloco cirúrgico, para o processo de doação, todos os profissionais de todas as áreas, assistencial, não assistencial, estão envolvidos, param para fazer um corredor, para aplaudir. Só de pensar eu quero chorar. E o quanto que isso para a família é significativo, o quanto que isso ressignifica para o profissional que está ali. Sim, da diferença que você faz de estar ali participando disso, contribuindo com esse momento, porque é vida que você está levando para uma outra pessoa, né? Então, assim, maravilhoso. E até lá no HC começou a fazer depois. Desse podcast? Não foi do podcast, porque o podcast ele saiu um pouco depois. Porque nesse podcast a gente falou do transplante de pulmão, que ainda não fazia em Minas, né? No Brasil, na verdade, tem um lugar.
E o Hospital das Clínicas voltou a fazer. Foi logo uma semana depois desse podcast, uns dias depois, que a gente tinha gravado. E aí, o Risoleta tinha postado o corredor lá para esse transplante de pulmão. E aí, como o transplante aconteceu no HC, o doador era do Risoleta. Olha que legal. E aí, como aconteceu no HC, depois disso o HC começou a fazer. É bonito demais, gente. Nossa, que todos os maravilhoso. hospitais do Brasil façam o corredor de honra e que o Ministério da Saúde oriente mais a população, para que a população, inclusive, também não tenha medo, né? Exato. Maravilhoso. E aí a gente já muda, porque o legal da enfermagem é isso. Essa diversidade. E olha que nós já estamos chegando ao fim. Então, mas uma diversidade, gente. Olha quantos temas diferentes que a gente trouxe aqui esse ano. Nossa, é bacana demais. Você está vendo que nos marca tanto que você pode até estar olhando aí uma sequência, mas a lembrança nossa é tão viva que eu tenho certeza que você que assistir vai ficar com isso. É assim. de marcar. Então, vários momentos ali, cada episódio ele traz ele marca a gente de alguma forma, né? E vocês no final vão ver os números impactantes que o Spotify soltou. Sim. Nós temos o podcast Enfermagem Pode estar no Coffin Play. Gente, olha, o próprio YouTube lá com a questão de assistir, sabe? Nossa, muito, muito maravilhoso, legal. E aí trouxemos a Keônia Weslaine para falar sobre parceria público-privada. E foi uma... Volta aí, Volta gente. um aí, por favor. Nós ainda não... E ele foi maravilhoso. Um tema que a gente também não sabia... a gente não sabia, não. Que a enfermagem também não tem muito conhecimento. Porque ninguém aprende na faculdade, ninguém aprende num curso de formação de enfermagem, a trabalhar com esses projetos, a fazer, né? O que é uma parceria público-privada? Gente, e todo sindicalista e todos aqueles, porque o que acontece? Para nos ajudar, as pessoas, vou retomar minha frase assim, as pessoas como eu, como você, como Corém, que defende o SUS, nós defendemos uma saúde pública, porque 75% da população depende do SUS. E quando a gente fala isso, tem dentro desses 75%, tem um percentual altíssimo que não tem plano de saúde, que depende exclusivamente do SUS, são 75%. 100% usam o SUS. Esses números são importantes. Olha, 75% da população depende do SUS para ter um atendimento de saúde. 100% da população brasileira usa o SUS. Como? Nas vacinas, nos transplantes, em judicializações, dependendo da medicação, as farmácias aí que têm as medicações grátis, a vigilância sanitária, uma série de programas que estão linkados à saúde pública. E aí, quando vem alguma coisa relacionada a organizações sociais, o Brasil não tem tido muito sucesso. Então, com precarização do serviço, com desvalorização do profissional que é servidor público ou que é contratado. E aí vem o Weslaine e Keônia e trazem para nós a informação sobre parceria público-privada, que é outra coisa, que vem com toda uma estrutura de planejamento que precisa ser cumprida. É pacto. Não é só uma escolha aleatória por um edital que não está bem desenhado. Né? Então, por isso que eu falei que os sindicatos deveriam assistir para que até nas lutas de combate à precarização do serviço público de saúde, nós tenhamos mais domínio do discurso. Uma coisa que ela falou no episódio, que marcou assim, de um exemplo que ela deu de uma parceria público-privada, que são as UMEIs, na educação. E
eu repito isso porque todo mundo, a maioria das pessoas conhece ao MEI, assim, já ouviu falar porque é muito bem falado. Uhum. Eu conheço várias pessoas que têm filhos e que uns estão em um mês e outros gostariam que estivesse, porque reconhecem a qualidade que são as UMEIs. Sem custo. Tem uma luta para conseguir vaga, sem custo. E é uma parceria público-privada que funciona. Então, muita gente não sabe. Só para esclarecer que é uma forma também da gente oferecer um serviço de qualidade. Isso não é, né, estamos vendendo o público a qualquer custo e de qualquer forma, não. Agora você já imaginou? E ela é empreendedora também. Sim. Ela tem empresa. Exato. Então, gente, vocês já imaginaram o quanto de conhecimento que tem que ter profissionais igual o Keone e o Slaine para desenvolver grandes projetos, para entender, porque quando vai se pensar numa parceria público-privada, e esses hospitais regionais que estão sendo inaugurados agora tem essa lógica, há que se fazer todo um diagnóstico situacional de necessidades da população, financeiros, para que venha uma instituição privada e faça essa parceria. E isso não deixa de ser uma assistência de saúde pública. Exatamente. Maravilhoso. Foi vale a pena assistir para conhecer e é uma área de atuação também do enfermeiro. Muito bacana. E a gente fala... Esse episódio foi o último, né, que a gente gravou, mas teve um antes desse. Teve. Que não tá aí. Eu acho que na hora vai ter que editar. Vai ter que editar pra gente colocar, sabe de quem? De Ju. De Bai. E de a nossa querida da Abeia. A Neide. Neide que lançou um livro também, logo uns dias depois que ela veio aqui. Ela trouxe o livro e estava lançando o livro. Então, assim, foi incrível conversar, porque elas vieram debater a enfermagem que trabalha com auditoria. Isso. E aí a Juliana deu uma aula sobre a nova resolução que vem tratar da medicina, que impactou um pouco, ficou todo mundo assim preocupado com relação a essa questão de mas agora estão tirando a autonomia do enfermeiro auditor. Não foi isso? Ela esclareceu. Mas, e outra coisa, como foi importante, a Judibai, ela tem um conhecimento técnico, ela viaja esse Brasil todo, ela é empreendedora. Isso. Como é que chama a empresa dela? EIJ Auditoria? É uma empresa e ela trabalha com enfermeiros, com técnicos, com médicos, com vários profissionais, fisioterapeutas. E a nossa colega Neide trouxe toda a sustentação através da Associação Brasileira de Enfermeiros Auditores e que tem aqui em Minas Gerais a Associação Mineira de Auditores, a regional, é a ABEA regional, não é assim mineira, chama-se ABEA regional. E o interessante foi o link que elas fizeram também, o esclarecimento para as pessoas de que a auditoria está relacionada à qualidade. A qualidade já não assistencial. É mais aquele trem de ficar fazendo conta. Eu não quero só saber quanto que você gastou só para glosar contas. Para pagar. É a qualidade. Então, segurança. Hoje, principalmente o enfermeiro, ele trabalha com auditoria, mas linkando auditoria com qualidade assistencial. Então, o episódio das meninas foi incrível também. Assistam. É. E aí, chegamos ao último episódio antes desse. Que o último é esse aqui. É. Mas com nossa última convidada do ano. Maravilhosa. Yáscara, né? Yáscara Dutra. Que coisa técnica linda. de enfermagem. Que veio falar aí de diversidade. Vozes LGBTQIAPN+, porque outras situações podem surgir. Yáscara deu uma aula de letramento, uma aula de respeito aqui dentro desse podcast. E ela tem uma eloquência, e essa mulher tão forte,
ela não se deixou abater pela condição dela, da posição dela. Hoje é uma mulher que fala dentro do Ministério da Saúde, já tentou ser vitoriosa na política e tem certeza que ela, em novas tentativas, pode ter muito sucesso. E Askra falou coisas importantes. O que é que mais te impactou nessa questão da diversidade? Eu acho que é o que ela trouxe mesmo, da importância da escuta, de você entender o outro pela ótica dele, né, da pessoa, da outra pessoa que está ali, e da importância que é falar desse assunto. Por mais que as pessoas achem, não precisa falar porque todo mundo sabe. Não sabe, né? Não sabe. A gente precisa, nas instituições de saúde, tanto para lidar com pacientes, que, né, tanto que o letramento é importante para a gente entender, por exemplo, o que é cada letra aí, o que isso significa, o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual, que cada coisa é, né, algo diferente. E sabe uma coisa que eu aprendi? Porque é o seguinte, cada um tem uma crença, né? Muitas religiões, e não foi Jesus que falou isso para ninguém, traz isso, a diversidade como algo até pecado. E as pessoas sofrem, e quantas pessoas tiraram a vida porque houve um preconceito ou uma não oportunidade da pessoa se expressar, de ser quem ela é. Então, isso me impacta. Sim. Diante da diversidade, sabe? Eu acho que ela reforçou a questão do respeito, e foi aí que eu entendi a expressão pessoas com útero. Você acredita? Entendi. Foi aí. Porque eu sempre falava, meu Deus, mas que pessoal que fala esse negócio de pessoas com útero. Ué, quem tem útero? Entendi. Não é assim, mas tem uma situação em que nós não podemos usar essa expressão até como um sentimento de entendimento de toda a biologia em torno de várias formas de se ser homem e de se ser mulher. E ela falou muita coisa, e eu não me atreveria aqui, porque são muitas informações técnicas. E desse podcast sai já o projeto de um curso, porque a enfermagem não tem o conhecimento suficiente, não só da questão do respeito, mas da química, da biologia, de tudo que gira em torno da diversidade. E Askra, muito obrigado por você ser quem você é e ter vindo aqui e nos ensinado tanta coisa. Maravilhoso, isso mesmo. Precisamos de vozes e mostrar que a enfermagem pode ser o que ela quiser, onde quiser, ocupar espaços. Foi incrível. Luísa, que maravilha, gente. Eu espero que essa retrospectiva, né, que nós fizemos aqui, desse Enfermagem Pode, ela possa ser assistida para que as pessoas busquem. Eu vou assistir aquele. Eu vou assistir todos, porque eu sei que isso vai ser bom para mim. Então, assim, a gente vai chegando ao final. Exato. Eu quero te agradecer muito. Mais um ano, né, que nós fizemos aqui todas as nossas. Me dê essa pasta aqui que eu vou pedir à equipe técnica para nos ajudar aqui a resolver aqui a mesa, porque nós vamos chegar agora para uma mesa de cumprimentos, um momento de mensagens finais. Eu acho que hoje nós vamos nos dar o direito de fazer aquela coisa gostosa que a gente fala com todos os nossos convidados. Eu vou falar para você, eu vou te perguntar, depois você me pergunta. Eu não me preparei. Se você ficar falando coisa muito chique, você vai ver. Não, eu já... você sim. Luísa, básico, se você hoje pudesse assinar a carteira profissional de nossos colegas, que frase que mensagem, não um livro, é uma mensagem, você deixaria para esses profissionais? Lembre-se, a enfermagem pode.
Nossa, que foi agora a minha cabeça básico bem feito, tá? Agora a minha cabeça aqui tá bem assim, revolucionando aqui o que é complemento. Eu vou ter que falar alguma coisa aqui também, né? Enquanto você Então, tá... eu vou te perguntar para você pensar, tá? Socorro! Você agora vai assinar todas as carteiras de enfermagem. E é do país inteiro. O que você gostaria que o profissional, ao pegar a sua carteira profissional lá, tivesse uma mensagem? O que mensagem é essa que você deixaria para os profissionais? Eu deixaria uma mensagem de uma colega muito querida. Foco, força, fé e faça. Maravilha. Não é? Não tem erro. E nós somos presenteados pela Tiziane com o biscoito da sorte. Nossa, então vamos ver nossa sorte para 2026, Socorro. Vamos. Eu sempre quebro o biscoito errado. Vamos ver. Tem que ler a mensagem verdadeira que está dentro do biscoitinho, hein? Ai, meu Deus, eu não entendi. Ah, entendi. Enquanto você lê, eu vou comer um pedaço. Ele tá gostoso? Deixa eu ver. Eu já ia falar, não tem mensagem, só o número da Mega. O número da Mega eu não vou falar para ninguém, não vou compartilhar. Ah, o meu tá aqui. Não vou compartilhar o número da Mega. Fala primeiro que a minha boca ainda tá aqui. Tá. Gente. Ai, não acredito. A mensagem para 2026, para mim, a mensagem é para mim mesmo, porque me representa, tá? Humor é o raio de sol do espírito. Gente, me representa essa mensagem. Ai, como é que é aquela risada sua pra trás? É a risada da Heloísa. Eu passei 2025 todo chamado. Além de... Eu ganhei um novo nome em 2025, Heloísa. Ok. Eu, às vezes, olha pra você ver, as coisas acontecem assim, gente. O milagre é todo dia. Às vezes o milagre tá assim num pedacinho de papel, expresso, né? Eu sou muito preocupada com, às vezes, o tempo que eu tenho que ter com a minha família, o tempo que eu tenho que dedicar à enfermagem, o tempo que eu tenho que dedicar a mim. Então, eu estou sempre fazendo um esforço para gerenciar o tempo, que é uma grande ferramenta de gestão. Sim. Mas olha o que saiu para mim. A melhor maneira de se esquecer do tempo é usá-lo. Gente! E aí, usar o tempo da melhor maneira possível. E eu vou compartilhar os números da cena aqui. Não vou... Olha! Esse número guarda. Esse é super guardado. Você pensa, quantos milhões de profissionais? Quase 3 já no Brasil. Nossa, aí não vai sobrar muita coisa. Se tiver no nosso bem que balançou para lembrar. Vai vir, tá bom? E o dinheiro faz parte, a alegria faz parte, a saúde faz parte. Luísa, eu queria terminar esse episódio, antes da gente fazer o nosso brinde, enquanto a nossa equipe prepara o nosso brinde. Eu queria... Pode abrir, eu não sei abrir, não. Pode abrir! Eu queria, acho melhor já deixar ela aberta. Nós vamos fazer um brinde para todos. A rolha cai aqui na nossa cara. E aí, depois, como é que nós vamos fazer esse brinde, né? Aí depois ela vai fazer. Tá. Mas eu queria ler uma poesia aqui. Ai, que lindo. Posso? Essa poesia, eu tenho falado essa poesia para quase todos os encontros. Eu falei ela lá nas clínicas. Para todos os encontros que a gente tem feito. Porque as pessoas, principalmente no final do ano, elas têm uma tendência a ficar muito tristes, achar que a vida é sempre cheia só de coisas pesadas, Sim. né? Então, essa poesia, quem me ensinou foi a Elisa Mara. Então, eu quero terminar esse episódio aqui, antes da gente fazer o nosso brinde, falando da poesia, chama Coxa de Retalhos. Estou fazendo com cuidado uma coxa de retalhos. Alinhava o ponto a ponto, dia e noite, noite e dia. Uma coxa de retalhos, retratos de uma vida. Os pedaços coloridos, verdes, azuis e cor-de-rosa, representam os dias mais lindos,
considerados vitórias, cheios de amor e esperança. Os pedaços mais escuros alinhavam entristecida. Foram as perdas, as derrotas ao longo da vida. Mas junto aos coloridos tornam a coxa mais vida. Minha coxa de retalhos eu alinhavo ponto a ponto, com saúde e alegria, pois só Deus sabe até quando durará a minha vida. Enquanto isso, eu vou tecendo com carinho, esperança e muito amor. Um dia, sabe para quem que eu entrego? Eu entrego a coxa nas mãos do nosso Senhor. Só Ele sabe como é difícil alinhavar dor com amor. Enfermagem, vamos aprender a alinhavar dor com amor e entregar para todos aqueles que estão ao nosso redor, família, amigos, a melhor coxa de retalhos. Nossa, maravilhosa. Eu já tinha ouvido, né? Mas é linda, né? Realmente maravilhoso. Todo mundo merece. Acho que representa muito esse momento. Eu queria muito agradecer, Socorro, por esse ano, mais um ano. Em 2026, eu sei que a gente vai continuar com o compromisso de dar voz à enfermagem, que esse é um compromisso do Corém em Minas. Sim. E foi maravilhoso fazer essa retrospectiva hoje, ver o quanto foi rico esse ano, o quanto que a gente aprendeu, cresceu, conectou, fez novas conexões, conheceu pessoas diferentes. Rimos muito. Nossa. E os bastidores, erros de gravação. Tá lá no nosso Instagram. É exatamente porque tem que ser assim, com leveza e seriedade ao mesmo tempo, compromisso com a enfermagem. Só agradecer, foi um ano maravilhoso, iluminado. E olha esse mapa aí, ó, com todos aqueles desde a primeira temporada. Enfermagem Pode. Você pode estar aí nesse feliz ano novo. E a gente, hora que vier a tacinha, a gente vai fazer também o nosso brinde. Viva o Corém, viva a enfermagem, todos os profissionais. Saúde, Luísa, felicidade. Viva o Enfermagem Pode, Luísa, porque eu tenho certeza que 2026 vai ser um ano coroado para a nossa enfermagem. Eu tenho paixão pela enfermagem, você também tem? Eu sou apaixonada pela enfermagem. Agora? Feliz ano novo.